professorinha que cantou? É isso, né? Ainda que eu tenha... Como é que diz a letra? Ai. Ainda que eu tenha que chorar. Glória a Deus, eu quero te servir, Senhor. Eu quero estar na tua presença. Eu não vou abandonar, eu não vou abrir mão da minha fé. Ainda que eu tenha que passar por provas e lutas e dificuldades, abrir mão, renunciar muitas coisas, aleluia, eu vou continuar te servindo. Amém, queridos? É assim? Nós conseguimos cantar e praticar o que nós cantamos? Aí o nosso irmão Tiago veio aqui e trouxe uma palavra para nós. Você lembra? Você disse o culto. Nós viemos aqui para participar do culto. Senhor, Senhor. Ah, Senhor, eu te sirvo. Ah, eu estou aqui, Senhor. Ó o Pedrão, né? Senhor, contigo eu vou até a cruz. Senhor, Senhor. Só que daí em contrapartida, você diz Senhor, Senhor, e não pratica, não obedece, não faz o que a minha palavra diz. Mas escuta o que o Senhor tem para nós em poucos minutos. Antes da meia-noite eu termino, queridos. Fique tranquilo, mas deixa eu passar o que o Senhor colocou no meu coração. Coloca para nós lá. Isso, maninha, coloca para nós. É no capítulo 7 de Mateus. E o versículo 28 e o versículo 29. E nós vamos nesse momento ver o que o Senhor tem aos nossos corações. Quando eu olho para esse texto bíblico de Mateus, eu vou logo compreender que o Senhor Deus começa os seus sermões no capítulo 5 e ele vai finalizando no capítulo 7, e eu quero trazer algumas informações para nós, porque quando eu olho a partir do capítulo 7, eu vou ver alguns textos ali, e a epígrafe vai nos dizer a respeito do hábito de julgar, a bondade de Jesus, os dois caminhos, os falsos profetas, quem entra no reino dos céus, os dois alicerces. Só aí, irmão, já dá para nós pregarmos um bom tempo. Você quer ouvir Deus falar nessa noite? Quer ouvir a palavra de Deus? Então aí, aperte o cinto aí, porque nós vamos nessa noite decolar. Vamos pegar aí algumas turbulências, mas vai ser bom. Nós vamos pousar em paz, tranquilo. Nós vamos decolar, vai ter umas turbulências, mas nós vamos pousar em paz. Aleluia. Glória a Deus. Diz o texto: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. 29. Porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Eles entenderam que o ensinamento, que a palavra que o Senhor Jesus estava ministrando, estava ensinando, tinha fundamento, era boa. Eles precisavam colocar em prática, eles precisavam aplicar na sua vida. E isso aqui, irmão, é o mais importante para mim e para você, no servir a Deus. No servir a Deus, irmãos, nós precisamos ouvir os ensinamentos, ouvir a palavra de Deus, nos alimentar e praticar no nosso dia a dia. Isso que é servir a Deus. Porque, irmão, pense comigo, é muito fácil nós estarmos na igreja, pastor, mas o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia. Sim, é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia.
o nosso Deus, esse é o Deus que nós servimos. Mas aqui pare um pouco. Como é que o Senhor Deus, Ele vai, aleluia, compreender que Ele entregou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz, aleluia, por mim e por você, e vai deixar que nós vivemos ou andamos do jeito que nós bem pensamos e queremos? Se não houver uma aplicação da palavra na nossa vida, irmãos, que diferença faz? Nós só viemos ao culto, nós participamos do culto, vamos para casa, mas parece que nada fica gravado. Então tem que ter alguém, aleluia, para dizer que a palavra de Deus precisa se cumprir na nossa vida. Porque não é muito melhor a gente aqui cantar, adorar e louvar, e que coisa boa, pastor. Mas se daí o nosso dia a dia, a realidade que nós vivemos, que nós enfrentamos no nosso dia a dia, lá quando somos confrontados, lá quando alguém olha para nós e vê se há diferença ou não, ou eu estou perdendo tempo na igreja, ou o que eu faço na casa do Senhor, ou o sacrifício da cruz fez alguma diferença, mudou o meu jeito de ser, mudou as minhas atitudes, ou eu continuo a mesma coisa? Aleluia! Você entende? Quando eu começo o texto do capítulo 7, irmãos, eu vou logo entendendo o Senhor Jesus Cristo fazendo uma colocação tremenda, um ensinamento profundo. Ele vem falando sobre o ato ou o hábito de julgar. Tem gente que tem o hábito de julgar. Fica julgando, fica apontando, fica dizendo que o A, que o B, mas às vezes não olha para si. Você consegue entender quando eu olho para o texto do capítulo 7, ele tem que fazer o hábito de julgar os outros. Jesus estava ministrando a ponto de que lá no final, no versículo 28 e 29 do capítulo 7, os que estavam ao seu redor, os discípulos e aqueles que estavam ali ouvindo o ensinamento, dizem: ó, a palavra que ele está pregando, a palavra que ele está ensinando, realmente é a verdade. Ele não é como os escribas, que pregam, mas não vivem o que pregam. Jesus, ele trouxe ensinamento porque ele vivia sendo 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele cumpriu os seus deveres, as suas obrigações, a ponto de que ninguém poderia apontar e dizer, pegar falha nele, erro nele, nós não vimos nele falha alguma. Tentavam apontar, tentavam pegar ele em alguma cilada, mas não conseguiam. Como 100% homem, ele não deixou a desejar, não deixou ponto negativo nenhum, ele vivia o que ensinava. Então eles disseram, realmente o que ele prega é verdade. E nós vamos olhar, coloca para nós lá por favor, isso, a partir do versículo 1, nós vamos ser aqui bem sucinto, até porque nós temos aqui vários textos, eu não vou conseguir não, o hábito de julgar, a bondade de Deus, os dois caminhos, os falsos profetas, quem entra no reino dos céus, era o ensinamento que Jesus trazia para o povo. Quem entra no reino dos céus? Quem? Aquele que faz boa obra, que é bonzinho. Oh meu Deus, olha só, falta
É esses que entram no reino dos céus. Meu Deus, irmão, pensa que assistam nos cultos. E depois ele fala sobre os dois alicerces. E ele começa dizendo: não julgueis. Por que ele disse para não julgar? Para que eu e você não sejamos julgados também. Tem muita gente que às vezes está apontando o dedo, mas esquece, tem 3 aqui, voltado para você, tá vendo, ou se não 4, dependendo da posição que ele bota, fulano, o ciclano, tem 3 aqui, Porque, o versículo 2, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Olha a lei da semeadura. E com a medida com que tiverdes medido, eles vão medir você também, eles vão me medir. Nós seremos medidos também. Prestem atenção. E quando eu olho ali para o começo, o hábito de julgar os outros, tem gente que é perito, tem gente que é profissional, tem gente que, tudo é motivo de estar julgando. O versículo 3: e por que reparas tu no arqueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? É forte, mas nós precisamos ouvir isso, irmãos, para que a gente possa entender que nós, como cristãos, nós que estamos lutando para ganhar o céu, irmãos, nós precisamos nos esforçar, praticar a palavra de Deus. Olha o 4, para nós irmos um pouco mais rápido. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o arqueiro dos seus olhos, e eis uma trave no teu olho? Como é que você consegue fazer isso? Ensinamento é a palavra de Deus, e nessa noite ela está sendo mencionada. E houve um hino aqui, eu não lembro, quem cantou, que diz: quem não concorda, as irmãs, quem não concorda, é Bíblia. Ele deixou registrado para os dias de hoje serem ministradas aos nossos corações. E se você não concorda com o que a Bíblia nos ensina, não é problema meu, vai resolver. Aleluia! Ele trouxe ele próprio falando aos seus discípulos, ao povo: como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o arqueiro? Ou querendo dizer: não, deixa eu, você está errado, você está... Irmãos, eu não estou falando de conselho. Conselho é muito bom, claro, dentro de um parâmetro bíblico, porque tem conselhos aí também que misericórdia, né? O irmão está ali lutando pelo casamento, está ali na peleja, está ali na prova. Aí chega aqueles conselhos de ferial, aqueles conselhos que deixa mesmo, abandona, vai. Meu Deus do céu. Oh, Jesus, por que eu não deixei para vir domingo que vem? Quem sabe alguém está pensando, né?
Eu já falto às terças-feiras porque... Mas escuta. Deixa Deus falar conosco. Deixa. Aleluia. O versículo 4, isso. Agora o 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro dos olhos do teu irmão. Deixa eu ir mais um versículo para nós. Ou deixa eu ficar no 5 aqui, deixa ali no 5 para nós. Vamos. Aí você pergunta, mas pastor, como é que eu vou fazer isso, pastor? Como é que eu sei que tem uma trave no meu olho? Como é que eu sei? Irmãos, isso é simples. Nós temos um negocinho aqui chamado consciência. Antes de eu apontar, uma retrospectiva, olha para você. Mas o que eu vou apontar? O que eu vou... Como é que eu estou? Eu também não preciso de um ajustezinho. Pastor, mas aí como é que eu sei que eu tenho? Bom, você percebe logo, né? Tem uma coceirinha, você sente que tem parece uma areiazinha assim, né? Ou um fagulhozinho que caiu, o olho fica vermelho, né? Você começa a coçar, dá um ardumezinho. Você percebe? A sua consciência começa a dizer para você: você também precisa de socorro divino, você precisa da misericórdia de Deus. Você logo vai percebendo, a visão fica bem aqui, embaraçada assim, né? Você, é porque tem um cisquinho, né? Tem um. Aleluia. Rabashuri mandarai, degemando goasuri bagarai. Sabe o que é melhor? Nessa hora, nessa situação, é o hino que nós ouvimos. Faz, Senhor, faz em mim. Foi cantado agora por último? Foi, não? Faz em mim o teu. Ai, irmãos, quando nós nos colocamos, nos prostramos, com um coração sincero, verdadeiro, antes de apontarmos e de acusarmos, nos prostrarmos e dizemos: Senhor, faz em mim. Aleluia! Não deixa eu ficar olhando meu irmão, para minha irmã. Não, faz em mim o teu querer, trabalha na minha vida, muda a minha forma de pensar, muda a minha forma de te servir, Senhor Deus. Ah, como eu preciso reconhecer, irmão. Você vai ver o que Deus vai fazer através da sua vida. Você vai sentir prazer em estar na casa do Senhor. Você vai sentir alegria em se envolver com as coisas de Deus. Tem oração, eu estou lá. Tem consagração, eu estou lá, pedindo, clamando e implorando pela misericórdia do Senhor. Aí nós vamos para o versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Ei, olha para dentro de você. Olha, eu vou olhar para dentro de mim. O quanto nós temos pedido para o Senhor. E qual a forma que nós estamos pedindo para o Senhor. Qual a maneira que estamos nos prostrando. Porque o Senhor vai nos ensinar, dizendo: pedi. Quando nós pedimos para sermos melhor, quando nós pedimos, aleluia, para amar mais o nosso irmão, compreender o nosso irmão, uma coisa que nós temos que colocar dentro de nós: nenhum de nós somos iguais, cada um
mas Ele ama o pecador. Não podemos concordar com as coisas erradas, mas o nosso irmão, a nossa irmã, nós temos que amar como ele é, como ela é. E às vezes nós queremos estar na presença do Senhor, pedindo, mas existe um resquício ali atrás, existem coisinhas que às vezes impedem, sabia? E deixa eu dizer, é um domingo à noite. No céu, pense comigo, no céu vai ter esse espaço aqui para o pastor Domingo, esse espaço aqui para o pastor Maca, esse espaço aqui para o fulano, esse espaço para a fulana. É assim que vai ser no céu? Não. Se o fulano estiver naquele departamento, não. Se o Marcial e o Lucas botar aquele jovem no grupo, eu vou sair. Eu não faço mais parte do grupo. Não. Se botar o fulano lá no grupo, tô fora. Não. Aqui. Aleluia. Pastor, nós temos visita, que bom. Porque eles entendem que nós pregamos a palavra como ela é. Nós não fizemos curva, irmãos. Nós não tapamos o sol com a peneira. Não. Aqui é ensinada a palavra de Deus. Doa em quem doer. Goste em quem gostar. A palavra de Deus, ela ficou para nosso ensino, para nosso crescimento. Aleluia. Porque, irmãos, nós estamos vivendo os dias, ou somos ou não somos, irmãos. Ou nós estamos aqui e vamos nos unir, porque o céu, irmãos, para onde vamos, não tem lugarzinho. Vamos estar todos juntos e há uma mesa que nos espera e nós estaremos todos juntos participando este dia, neste grande evento. Como que eu posso, irmãos? Aleluia! Não querer estar onde está o meu próximo, o meu irmão, a minha irmã. O Senhor só não responde, o Senhor só não abençoa aquele que bate, aquele que insiste. Se ele não quiser, se ela não quiser, se ela não estiver enquadrado no que diz as Escrituras Sagradas. Mas quando eu e você temos paz um para com o outro, quando eu consigo olhar no olho do meu irmão e cumprimentá-lo, dizendo: eu te amo em Cristo Jesus, irmão. Aleluia, Deus te ouve, Deus te atende, Deus traz a resposta. Aleluia, glória a Deus. Agora, Maurício, faça aí uma reflexão. Faça uma reflexão. Como é que eu estou batalhando para ir morar no céu? Como é que eu estou servindo? Como é que está a minha vida nessa batalha diária, que já não é fácil, irmãos? É luta, é prova, é tantas coisas que vêm, e eu ainda não consigo ter paz com o meu irmão, eu não consigo conviver com a minha irmã. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Me perdoe a minha sinceridade. Você precisa rever a tua salvação. Sim, eu digo isso como pastor desta igreja. Você precisa rever a tua salvação. Se você não
cair por terra hoje. Se você olhar para o livro do profeta messiânico, você vai olhar ali, a partir do capítulo 1, vai ter a primeira fala dele dizendo: ai de ti que faz isso. Aí nós vamos para o capítulo 3, vai ter várias vezes ele dizendo: ai de ti que faz aquele outro, ai de ti que faz aquele outro. Aí nós vamos para o capítulo 5, várias vezes ele dizendo: ai. Só que quando nós chegamos no capítulo 6, pastores, aleluia, glória a Deus, o texto vai nos dizer a partir do versículo 1 do capítulo 6, dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor sentado sobre um alto e subindo o trono, e a cauda dos seus mantos encheu o templo. Mas vai mais na frente, ele vai reconhecer lá o texto que diz: ai de mim, é o 5, 6, pula lá isso, mano, é o 5. Então disse eu: não é mais ai de ti, agora é ai de mim. Ai de mim, quase estou perdido. O profeta Isaías, o profeta messiânico, aquele que profetizou a respeito do Messias, ele vai dizer: ai de mim, porque eu estou habitando no meio do povo de puro lábio. Não adianta, claro, que as profecias de Isaías eram mensagens proféticas da parte do Senhor Deus, precisavam ficar registrado, o povo de Judá precisava ouvir aqueles ai, mas só que chegou um determinado tempo na sua vida que ele disse: ai de mim, ai de mim, reconhecimento. Mas o que precisou acontecer, pastores, obreiros? Disseu: morreu o rei Uzias, era seu parente. Morreu o rei Uzias. O que precisa morrer? O que precisa morrer na nossa vida? Aleluia. Será que precisa morrer a arrogância? Será que precisa morrer a avareza? Será que precisa morrer a idolatria? Será que precisa morrer a vaidade? Será que precisa morrer o hábito de julgar? O que precisa morrer para eu dizer ai de mim? Eu preciso da misericórdia de Deus. Ai de mim, eu preciso da graça, da bondade, porque, irmãos, a salvação é individual. Ela é individual. A irmã Miriam não vai poder levar as meninas. As meninas também não. O Léo não vai poder levar a esposa, sabia? A esposa também não vai poder levar o Léo. A salvação é individual. Aí eis a questão: como é que nós estamos nessa caminhada final, nessa trajetória final? Olha só, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia, porque o texto começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Aleluia. Você quer ver o Senhor? Você quer ver a glória de Deus? Você quer ver as portas se abrindo enquanto você está batendo, enquanto você está pedindo? Ei,
Deixa morrer aquilo que está te afastando da presença do Senhor nosso Deus. Quem sabe é o WhatsApp? Quem sabe é as redes sociais? Irmãos, eu acho engraçado, eu já vou terminar, meu Deus, não consegui nem. Mas eu já vou terminar, eu vou deixar, eu continuo outro dia. Mas eu acho engraçado quando a gente olha para alguns perfis. Quando a gente olha para alguns perfis nas redes sociais e olha mulher de Deus, homem de Deus. Aí você olha para o perfil, dá lá aquela foto. Marido, dá uma olhadinha no perfil do Instagram da esposa. Pai, mãe, dá uma olhadinha no perfil do Instagram, da rede social da sua filha. Eu aproveito finalizando, eu não consegui nem, irmãos, nem começar aqui o que mas eu finalizo, irmãos, para nós entender como a palavra de Deus ela é verdadeira. Os irmãos viram o que aconteceu, o que está acontecendo aí no noticiário. Um menino de 15 anos. Parecia tudo tranquilo, uma família perfeita. Uma família perfeita. Só que os pais esqueceram de acompanhar as redes sociais do filho. E o filho se viu à vontade e foi maquinando aquilo ali, foi trabalhando na mente, desceu o coração, ao ponto de ele praticar aquilo que ele tinha arquitetado. Porque os pais proibiram de conhecer uma menina que ele conheceu na rede social. É um dos motivos. O filho de 15 anos pega uma arma do pai e tira a vida do pai e do irmãozinho menor. Olha o momento que nós estamos vivendo, o cuidado que eu e você temos que ter. Aleluia! Meu Deus, tinha muita coisa aqui, os dois caminhos, os falsos profetas que estão vindo aí, que entram no reino dos céus. E sobre os dois alicerces, irmãos, eu gostaria de falar. Venha terça-feira, quem sabe nós continuamos esse assunto. Se Deus der ok, senão nós mudamos para outro. Nós nos colocamos de pé, as nossas horas se foram.